Você já sentiu que rede social, TikTok, Instagram, seja lá qual rede você mais usa, tá tomando um tempo gigantesco da sua vida, mas o problema não é só o tempo. O problema é o foco que você tá perdendo, as coisas que você gostaria de fazer e você não tá fazendo por conta de rede social, que você acha que é algo que você tá ali descansando, mas na verdade você tá se cansando. Antes da pandemia, eu não costumava usar rede social igual eu uso hoje em dia. Se você for olhar como você usava a rede social antigamente, como você usa ela hoje em dia, é bem diferente, assim, da pandemia pra cá mudou muito. E vamos lembrar que a pandemia já faz 5 anos, né? E eu lembrei até que no começo da pandemia, o TikTok ele não era tão famoso, ele não era tão grande, pelo menos aqui no Ocidente. E na verdade, ele era até meio, vou usar a palavra nada a ver, mas ele era meio cringe de se usar, né? As pessoas zoavam quem usava TikTok, mas depois de um tempo isso começou a virar rotina e quem não usa é como se fosse uma pessoa fora do mundo, assim. O que entra ali em um FOMO, né? Para você que não sabe o que é FOMO, seria o Fear of Missing Out, ou aquele sentimento de estar perdendo algo, né? Então, todos meus amigos usam TikTok, mas eu não uso. Será que eu tô perdendo alguma coisa em não estar usando? E eu demorei muito para perceber que eu perdi prazer em fazer vários dos meus hobbies, né? Eu comecei a tocar teclado, é um negócio que eu sempre quis, sempre quis. Eu, na academia, às vezes perco muito foco, porque eu fico ali no celular. Eu não tenho tanto foco para ler, então eu sento. Na verdade, hoje em dia eu tenho, porque eu leio bastante. Mas antigamente eu não tinha tanto foco para leitura, eu sentava, eu ficava cansado, sentia aquele sono ali, parecia que eu não estava entendendo nenhuma das palavras que eu estava lendo. E aí me veio essa pergunta, como que eu faço para resolver isso, né? Porque era sofrimento assim para mim eu pegar um livro para ler e não conseguir ler e querer o tempo todo mexer no meu celular. E aí me veio essa pergunta, e junto com a pergunta veio a resposta também, né, que foi quando eu comecei a tocar teclado. E foi aí que veio a resposta, né, que foi quando eu comecei a tocar teclado. Então, eu percebi que quando eu começo a aprender alguma nova habilidade, quando eu começo a aprender alguma nova teoria, quando eu começo a aprender algo novo na minha vida, não necessariamente da minha faculdade ou da minha área de estudo, é como se eu pudesse me deslocar das redes sociais e o meu foco voltasse para alguma coisa. Então, é como se a gente tivesse um autoaprendizado ali. E aí, junto com isso, eu lembrei de um artigo que eu estava lendo, que eu até abri ele aqui no computador, que ele fala sobre a desmistificação do brain rot. Para você que não sabe o que é brain rot, seria basicamente como se a gente estivesse deteriorando o nosso cérebro conforme a gente consome muita coisa, né? Acho que a gente concorda, isso virou unânime, que a gente tem muito estímulo, o tempo todo é estímulo em cima da gente. Se você pausa um vídeo no YouTube hoje, aparece na hora um novo anúncio do lado aqui e você nem quer comprar absolutamente nada. Se você abre o TikTok, abre o Instagram, é um feed infinito de várias coisas sem parar. E obviamente o ser humano não foi programado para receber esse tanto de estímulo, e esse tanto de estímulo chegando é o que vai cansando cada vez mais o nosso cérebro. E esse artigo de Brain Rot que eu estou falando, ele é basicamente uma revisão rápida. Então, como o tema é muito novo, ele é extremamente emergente, eles pegaram, pesquisaram o máximo de artigos possíveis ali em algumas bases de dados científicas. Disso eles tiraram 35 artigos e desses 35 artigos eles pegaram ali o que geralmente acontece com esse brain rot. E lógico que isso é muito novo ainda, mas basicamente o que eles tiraram? Que a gente tem um declínio cognitivo, porque a gente está ali o tempo todo recebendo estímulo o tempo todo. A gente começa com um hábito que eles chamaram de zombie scrolling, né? Que é como se a gente ficasse aqui scrollando para sempre sem nem ter motivo para isso. E é um comportamento digital. E, inclusive, eu até lembrei agora, eu estava assistindo ontem o vídeo do CEO da Patreon, falando sobre como eram os algoritmos antigamente e como eles são hoje em dia. Antigamente a gente tinha, quando a gente chegava no final da página de qualquer rede social, a gente tinha lá o número 2, aí depois o número 3, assim como funciona o Google hoje. Até que em 2006 um cara pegou e inventou e falou assim: isso aqui vai dar errado, vamos ter que colocar mais estímulo, vamos colocar um scroll infinito aqui e a pessoa nem vai perceber que ela está perdendo tempo com isso. E aí depois, agora em 2020, quando começou a ter um boom assim no TikTok, foi quando a gente começou a ter aquele máximo de estímulo possível, né? Então aquele excesso de dopamina entrando no nosso cérebro o tempo todo e isso cansa o nosso cérebro porque a gente sai de atividades que despertam nossa dopamina um pouco mais prazerosa, que seriam atividades que demoram um pouco mais para mandar dopamina para o nosso sistema. Então, por exemplo, comecei a tocar teclado. Eu não vou ser bom no dia seguinte, eu vou sentir felicidade com isso, e com a felicidade vai vir ali um pouquinho de dopamina. Não, isso daí vai demorar. Mas quando eu chegar naquele ato prazeroso, o nível de dopamina é muito melhor, é uma qualidade muito maior. Agora que você já sabe o que é o Brain Rot, eu preciso de explicar o porquê você deveria ser um autodidata ou ter uma autoeducação
Primeiro motivo é que é democrático, né, então a única coisa que você precisa é de acesso à internet. Claro que tem todos os outros fatores socioeconômicos, demográficos e tal, mas se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você se encaixa nisso que eu vou falar. E entrando também um pouquinho em explicação científica, toda vez que a gente começa o ato de aprender novas coisas, a gente sai daquele sintoma de brain rot, de declínio cognitivo, e a gente volta a ter um aumento cognitivo. E com isso a gente consegue várias coisas. A gente consegue ali mitigar os problemas que daria em uma demência, por exemplo. A gente começa a ajudar em algo ali relacionado ao Alzheimer. Por mais que não tenha tanta evidência científica, a gente sabe que é melhor do que ficar scrollando 100% do tempo. Então, primeiro ponto, é acessível. Para quem tem internet, é acessível você começar algo que você gosta de fazer. Que também entra no segundo ponto, que seria a motivação. Se você começa a estudar um negócio que você não gosta, a chance de você desistir é muito grande. Agora, se você começa a se interessar por um assunto, você começa a estudar aquele assunto, a chance de você se interessar e ter uma motivação maior em cima daquilo é muito maior. Entrando então no primeiro passo de como você deve começar tudo isso. Primeira coisa, seleciona aquilo que você quer fazer. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer estudar, seja lá o tema, seja lá o que você pretende fazer. Vou dar um exemplo. Eu, desde criança, gostei muito da banda Queen e eu achava, assim, incrível quando eu vi o Fred Mercury tocando teclado. E eu falava assim, um dia eu quero tocar desse jeito. Mas tá, eu coloquei minha expectativa no Fred Mercury, lá em cima. Então, calma que a gente vai entrar nisso. Mas aí, depois de um tempo, uma amiga minha me emprestou o teclado e eu comecei a aprender a tocar ali sozinho mesmo, aqui na minha casa, usando o celular e tentei. Então, primeiro ponto, eu selecionei aquilo que eu queria aprender. Segundo passo é a filtragem do modo como você vai aprender tudo isso. Então, vou citar outro exemplo porque o teclado não sei se vai fazer muito sentido agora. Vamos supor que você quer aprender inglês. Você vai pegar um livro em inglês. É um estímulo que você vai ter. Então você vai ler em inglês. Segundo modo de você fazer esse filtro também junto, tá? Você vai procurar alguém que é referência no assunto. Então, eu quero aprender inglês. Você vai procurar algum professor de inglês que sabe ensinar muito bem e que você gosta de assistir ele. Você tem que gostar disso que você está aprendendo. E o terceiro, que eu acho que é um ponto muito importante, porque lembrando que nós somos seres sociais, né? Então, se você conseguir algum tipo de comunidade, pode ser presencial, pode ser online, pode ser um amigo, pode ser alguém próximo de você, mas se você conseguir alguém que também esteja junto com você nisso, que goste da mesma coisa que você, e geralmente a gente tem no nosso ciclo social pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Então, se você quer aprender uma língua nova e o seu amiguinho também quer aprender uma língua nova, ele pode pegar um texto para ler, ele pode assistir alguma outra pessoa, e você vai pegar um outro texto, ou às vezes o mesmo, e vai assistir uma outra pessoa, ou às vezes a mesma pessoa. E aí, com isso, vocês vão conversar entre si, porque daí, para que serve tudo isso? Você vai começar a mudar o ambiente onde você vive, você muda o estímulo. Então, você muda o estímulo cognitivo, que é o de estar lendo alguma coisa, você muda o estímulo cognitivo de escutar alguém falando, e você vai falar também, que também entra no terceiro passo, que seria técnicas de estudo. Então, hoje tem uma técnica de estudo que é muito famosa, que é a técnica do Feynman, que é basicamente você aprender sobre aquilo lá que você está estudando, você vai filtrar algumas coisas e você vai deixar isso de uma forma mais simples de ensinar uma pessoa. Basicamente, assim, na prática, como funciona? Você estudou tanto aquele tema que você consegue falar sobre ele. E aí a ideia é você deixar cada vez mais simples aquilo que você aprendeu. Então, se por exemplo você aprendeu alguma coisa do idioma inglês que é muito complexo, muito chato ali a parte teórica, mas você consegue explicar para uma pessoa como se essa pessoa fosse uma criança. Imagina que você vai explicar para uma criança como que você aprendeu o past continuous, seja lá o que for. Faz tanto tempo que eu não estudo inglês, mas vamos lá que você imagina que você vai ter que ensinar essa criança a fazer isso. E isso é prática, tá? É aos poucos. E também tenta identificar se isso faz sentido para você. Tem gente que não tem tanta familiaridade em falar, ela prefere escutar, ela prefere ler, ela prefere escrever, mas você tem que buscar algum tipo de estímulo. Quando a gente fala, você pode falar para você mesmo, você não precisa chamar uma criança no literal e ensinar essa criança a falar inglês. Mas quando a gente fala, a gente verbaliza aquilo que a gente aprendeu, a chance da gente reter é muito maior. E isso tudo também entra agora no último passo, que é o de reflexão. Você vai olhar para todo esse processo que você está fazendo e você vai ver se faz sentido ou se não faz sentido aquilo que você está aplicando. Então, faz sentido eu falar comigo mesmo sobre esse tema que eu estou pensando? Faz sentido, tá dando certo. Eu tô sentindo que eu consigo reter mais informação. E lembra de uma outra coisa, isso tudo é um processo, você não começa perfeito, você vai melhorando conforme o tempo vai passando. E isso também já entra em uma dica bônus para você,
que é basicamente de você não vai ser um expert de começo. Eu comecei a tocar teclado, eu era horroroso. Hoje eu continuo ruim, entendeu? Mas eu era muito ruim. E aí, uma coisa que é muito, muito satisfatório, e agora eu tô falando de um relato pessoal, é muito satisfatório você tocar em um dia. Então, sei lá, eu tocava na sexta-feira, em uma segunda-feira, uma música. E aí, lá na quarta, eu acordava e eu ia tocar de novo, e era muito legal que eu tocava sem ter que ver o que, que eu ia tocar. Então, eu não tinha que ler a nota, porque eu conseguia lembrar de cabeça como que eu ia tocar. E isso acontece por quê? Porque quando a gente dorme, a gente retém a informação que a gente aprendeu naquele dia e isso fica vinculado na nossa memória. E é por isso que não é interessante a gente ficar o tempo todo scrollando as coisas, porque é como se a gente estivesse enchendo a nossa cabeça de estímulo o tempo todo. Eu deito a minha cabeça para dormir e eu não consigo reter o que eu gostaria de ter aprendido. E esse vídeo, ele não é para você abandonar a rede social, para você parar de usar a rede social. A ideia é você começar a criar um senso de filtrar aquilo que você recebe usando o celular. Porque o tempo todo a gente pega o celular e começa a assistir um vídeo. Pega o celular e começa a assistir um vídeo. E às vezes a gente fala assim, vou descansar 5, 10, 15 minutos, a gente fica uma hora e meia mexendo no celular, assistindo coisas inúteis e a gente podia estar fazendo algo que é muito mais satisfatório para a gente deitar de noite, na hora de dormir, e a gente pensar, nossa, consegui fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E não ficar com aquele sentimento de perdi o meu dia todo e sinto que eu não fiz nada. E aí, com isso, eu deixo aqui o convite para você iniciar uma nova tarefa, iniciar um novo aprendizado, iniciar alguma coisa que você gostaria de aprender. Não precisa ser teoria, não precisa ser algo que você não gosta. Vá atrás de coisas que você gosta. Eu gosto muito de livro de ficção científica. Pega um livro de ficção científica, lê esse livro, vai atrás do assunto, tenta procurar gente que tem o mesmo interesse que você. Eu tenho certeza que você vai achar várias comunidades, tanto online quanto presenciais, dependendo da cidade que você mora. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, que eu vou trazer mais conteúdos assim. E também manda para algum amigo seu que você acha que seria interessante dele aprender um pouquinho sobre tudo isso.